E na live de hoje eu vou falar sobre as 3 coisas que você precisa saber para começar no aluguel por temporada. Existem pontos que determinam, né, a velocidade da prosperidade do seu meio de hospedagem. A velocidade com que você consegue, né, sair na frente dos concorrentes e conseguir mais reservas. A importância que eu venho trazer aqui para você sobre os diversos pontos que a gente englobam planejamento, né? Ou seja, as características do imóvel, como que eu analiso, né, se o imóvel realmente é o imóvel que vai dar certo para aluguel por temporada, porque a gente precisa ser sincero, não é todo imóvel que ele vai encaixar no aluguel por temporada. Tem imóveis que tem uma característica que talvez uma alocação anual seja a melhor alternativa para ele. Então, eu vou trazer aqui para vocês esses pontos. E além de a gente analisar, né, sobre as características, a gente analisar sobre o público, a gente analisar sobre a preparação. Eu vou trazer pontos relevantes em cada um desses temas para que você consiga, obviamente, estar mais próximo de triplicar as suas reservas. Então, como falei, vamos trazer aqui o tema da live de hoje, 3 coisas que você precisa saber para começar, né, no aluguel por temporada. Então, eu quero falar para você em relação ao fator preparação. Eu estou vivendo essa fase, né? Eu já auxiliei muitos meios de hospedagem em preparação, né? Pequenas pousadas, pequenos anfitriões que estavam iniciando, pequenos hotéis. Eu já trabalhei, né, no entorno, nessa preparação, e hoje eu estou revivendo isso agora com um apartamento recém-adquirido, que é a preparação. Um pouco antes de estar aqui na live, eu estava lá anotando os pontos que eu preciso fazer manutenção, e porque eu sei da importância da preparação, ou seja, eu quero aproveitar aí, né, o período de iniciação do meu anúncio para que eu consiga, né, chegar nas primeiras páginas, nas primeiras posições o mais rápido possível. Então, eu quero trazer hoje a importância desse fator da preparação da hospedagem e como isso influencia em você triplicar suas reservas e você conseguir vender o ano inteiro. Porque vender na alta temporada é muito fácil, né? Porque a gente meio que tira pedido, né? As coisas acontecem, digamos assim, as reservas fluem naturalmente, porque existe uma demanda maior para a região, mas o grande desafio é como que eu faço para vender mais caro, né? Se eu já consigo vender, como é que eu faço para vender mais caro, para subir o meu ticket, para aumentar a minha proposta de valor? E o outro desafio é você conseguir manter uma constância na baixa temporada. Ou seja, eu não tenho que ter um meio de hospedagem que não só venda final de semana, que não só venda na alta temporada, ele tem que ter uma constância para que eu tenha um meio de hospedagem saudável, que eu viva dele, que eu consiga atingir os meus objetivos com ele, que seja renda extra, renda principal, renda passiva, enfim, esse é o grande intuito. Então, independente de você estar começando do absoluto zero, ou você que já tem experiência, eu tenho certeza que você deve ter pulado alguma das etapas que eu vou compartilhar com você hoje. Como eu tenho exemplos, né, muito claro, me lembro, tinha uma aluna chamada Miriam, né, até a gente tem muito contato, né, eu tenho alguns alunos, eu tenho uma certa proximidade, então a Miriam também foi uma dessas alunas, ela tem um apartamento em Punta del Este, e diante de uma preparação, diante de uma pandemia, ela mudou o jogo. Eduardo, Loft dos Sonhos, Daniel de Sá, de Canela, Rose do Divig, apartamentos Piratuba, Karim Cardoso, uma administradora de imóveis em Gramado, mais de 70 imóveis, Hotel Pousadorios, também, outro case de sucesso. Então, eu queria trazer para você, né, todos esses exemplos que eu compartilho com você, são pessoas que conseguiram, né, realmente iniciar, né, bem com as suas hospedagens no segmento. Então, o que eu quero trazer aqui é que um dos grandes erros que a maioria dos gestores fazem é começar sempre na intuição, né? A gente começa daquele jeito assim, tipo fazer um anúncio no OLX. Eu tô com algumas coisas em casa e eu tenho essa percepção, tá? Eu tô fazendo isso e eu vejo até por exemplo, pela minha funcionária, às vezes a minha esposa, quando eu penso para tirar uma foto de um objeto. Vamos vender isso, eu tenho um filho pequeno, ele não tá usando, meu filho não tá curtindo muito o carrinho, eu tenho 2 carrinhos em casa, sabe uma coisa, eu vou vender um, vou colocar no OLX para ver se alguém compra. E quando eu recebo as fotos, às vezes a minha mulher faz, vou subir o anúncio. Eu digo, esse tipo de foto, com esse fundo, com essa luminosidade. Então, para você ver que muitas pessoas começam no segmento, né, de hospedagem, muitas vezes na intuição. Ou seja, vou fazer daquele jeitinho, né, um simples, mais arrumadinho, mais limpinho, o mais genérico possível, achando que aquilo vai trazer bons frutos. Porque se eu me decidir muito, se eu direcionar muito o meu tipo de hospedagem, pode ser que eu
traga um público, né, em abundância, digamos assim. Eu vou estar repelindo alguns tipos de público. Então, eu vou deixar o mais genérico possível. Isso é um dos principais erros, né? Você não pensar sobre isso, tentar agradar o maior número de pessoas, ao invés de você se posicionar. Se você não se posiciona, você fica sendo mais do mesmo, né? Você fica beirando ali, né, a concorrência. Você está sempre no meio dos concorrentes. Porque quando você tem um produto que se diferencia, né, quando você assim direciona esforços para um tipo de público, né, ou seja, eu quero focar nesse público, esse público que eu quero. Por exemplo, eu quero focar em casais que são pais de pet. Esse é o público que eu quero. Então, por quê? Porque eu vou preparar meu ambiente para pet, porque eu só quero atender casais, eu quero esse público. Por quê? Porque esse é um público grande, né? Assim, a gente tem mais pets no Brasil do que crianças. Então, pô, vou focar nesse público. Ah, não, vou focar no público casal. Ah, vou focar num público da terceira idade. Então, você direcionar esforços para aquilo. E daí eu penso muito sobre isso, porque quanto mais eu me posiciono, melhor eu fico, né, na minha diferenciação, digamos assim, eu consigo ressaltar isso. E é isso que eu quero trazer para vocês, né, nessa live aí. Outro detalhe também, que eu não poderia deixar passar batido aqui, né, obviamente, seria as pessoas não conhecem muito bem as características e os benefícios dos seus concorrentes. Esse é um ponto que eu quero falar hoje, eu quero tocar nesse ponto hoje, porque é o seguinte, a gente muitas vezes entra no mercado olhando muito para o nosso produto, olhando superficialmente para os concorrentes, e aí é onde mora o grande ouro. Porque quando você olha muito para você está muito preocupado com a sua preparação, mas sem entender ao certo o que o mercado procura, principalmente você que está começando, você vai fazer as coisas exatamente como eu falei anteriormente, na intuição. Do jeito que você gostaria. Beleza, muita coisa vai estar certo. Sim, não vou dizendo que você vai estar completamente errado. Mas no meio do caminho você vai ver que tem algumas coisas que seriam legais para você, mas que não seriam legais talvez de forma geral, ou talvez aquilo atrapalharia o teu dia a dia, o manuseio, a tua operação, digamos assim. Então, conhecer muito bem as características e os benefícios dos concorrentes diretos vão te ajudar na tua preparação, tá? Porque a preparação é o ponto importantíssimo para você triplicar reservas. Porque quando você começa na plataforma, você tem um excesso de exposição. Você tem que começar com o pé direito. Existe um ditado que diz assim: começa do jeito que dá, vai do jeito que dá. Eu concordo, mas em parte, não 100%. Eu sei que você tem que começar do jeito que dá, você tem que ir, mas às vezes você ir de qualquer jeito, às vezes você esperar um pouquinho, talvez, sei lá, o momento certo de uma fotografia, ou talvez esperar alguma pessoa que tenha, sei lá, mais habilidade, uma decoração que possa te ajudar, isso vai impactar nas tuas vendas. Tá? Isso vai impactar consideravelmente. Por quê? Porque se você não começar com o pé direito e não conseguir se manter, com o passar do tempo, com o seu anúncio diminuir esse empurrão extra que você vai ter no começo, você vai começar a sentir uma dificuldade, né? Ou seja, uma diminuição na procura. Ou seja, vai reduzir drasticamente o número de reservas. E aí você vai ter que fazer um trabalho de recuperação. Então, pensa, se você já pode começar, começa do jeito certo. Então, a live de hoje, eu vou trazer coisas, eu vou trazer alguns assuntos, né, alguns detalhes, algumas perguntas, que é importantíssimo, até esqueci de falar nas minhas lives, sempre traga papel e caneta na mão, sempre, sempre, porque nas lives eu compartilho com vocês várias sacadas que você tem que anotar. Se você não anotar, você vai ter retrabalho. Pô, isso não é inteligente, né? A gente não precisa fazer muito esforço. A gente precisa fazer o esforço necessário para ter resultado, entende? É um trabalho inteligente, porque, trabalhe duro, jogue duro, faça isso, acorde mais cedo, durma mais tarde. Beleza. Vai trazer um resultado? Pode ser que sim, mas eu prefiro não focar no esforço e sim focar no resultado. Por isso que as estratégias elas vêm aqui de forma que vai encurtar o teu tempo de aprendizado, né? Encurtar a tua, digamos, a perda de dinheiro, né? Ou deixar de ganhar dinheiro, para que você implemente o quanto antes, tá? Então essa preparação é importantíssima para você triplicar reservas. Ou seja, essa preparação, digamos, é o que vai te tirar do meio da multidão. Outro detalhe para eu chegar a fundo mais no conteúdo agora, né, para a gente espaçar o conteúdo agora, para eu descer mais um pouco, é em relação que essa preparação, ela traz um outro benefício, que a gente muitas vezes não presta atenção. Quando eu tenho uma preparação, eu consigo resolver as objeções e as dúvidas dos hóspedes. Você para pensar, você já prestou atenção que uma pessoa que tem dúvidas, ela não compra? Ele não compra. Quando você tem dúvida sobre algum produto,
qualquer produto que você queira comprar. Qualquer produto que você queira comprar. Você tem uma dúvida sobre ele. Você compra? Não. Então, quando você tem essa preparação, esse planejamento para você fazer da hospedagem, conforme eu vou compartilhar aqui, isso vai auxiliar a você resolver as objeções ou futuras dúvidas. Porque quanto mais rápido você resolver isso, as chances são maiores de que as reservas entrem. Porque a pessoa já não tem mais dúvida. E você conseguiu despertar o desejo. Ou seja, despertar o desejo, tirar as dúvidas, tirar as objeções, né? O que está acontecendo na cabeça da pessoa, que ela não está fazendo a compra por algum motivo. O que é o motivo? Porque ela não entendeu, porque ela não está segura, não está muito claro meu anúncio, as fotos não estão muito boas, eu não estou conseguindo, né, resolver um problema ali, alguma objeção que ela tem, não vai gerar reserva. Então, por isso que isso é importante. E além do que, um produto diferenciado, ele chama atenção. Por isso que ele meio que credencia você, meio que reduz os efeitos da baixa temporada. Porque assim, quando o produto é bom, é fato isso. Por exemplo, Eduardo, um aluno meu do Loft dos Sonhos, que fica em Palhoça, Santa Catarina, ali próximo da região metropolitana, né? Eu acho que ali ainda é região metropolitana. Em pleno verão, em pleno inverno, ele conseguiu vender, conseguiu manter a sua taxa de ocupação, agregando com serviço, agregando com vendas e faturando mais até que em períodos, né, que digamos, considerado de alta temporada. Por quê? Porque ele conseguiu trabalhar uma experiência, ele conseguiu subir ticket. Óbvio que o aumento do ticket, a facilidade em vender, vem dentro da preparação. Por quê? Porque ele focou no público de casal, ele oferecia, né, uma experiência, né, surpresas, entradas, enfim, era a estratégia que ele utilizou para vender. Então, por isso que eu digo que a preparação, o conhecimento vai te auxiliar, beleza? Então, ó, vamos lá, vamos começar o conteúdo propriamente dito, tá? Vamos lá. Eu queria que você que está assistindo minha live pelo YouTube, deixa teu like aqui no vídeo, tá? Deixa tua curtida aqui no vídeo. Se inscreva no canal e, por favor, ative as notificações para você ser avisado todas as vezes que eu entrar ao vivo, todas as vezes que eu postar um conteúdo novo. E você que está me vendo no Instagram, se você puder me auxiliar, aqui tem um aviãozinho. Aqui no cantinho, aqui embaixo, no canto direito, tem um avião. Se você puder clicar nesse avião aqui e chamar 2 amigos, fala assim, ó, vem escutar essa live aqui, o assunto é importante, um assunto sobre aluguel por temporada, um assunto sobre como eu triplicar as minhas reservas. Então, ó, chama aí 2 amigos aí, clica nesse aviãozinho aí e, obviamente, deixa teu like também no vídeo aí, clica no coração aí para o Instagram entender que essa live é relevante e entregar para mais pessoas, tá? Beleza, vamos lá. Primeiro ponto que eu falei que você não pode, que você precisa saber e você não pode negligenciar, primeiro ponto dos 3 que eu vou compartilhar na live hoje, em relação ao planejamento, em relação às características do imóvel. Nesse imóvel que eu recém adquiri, ele me trouxe algumas características que eram extremamente importantes, que eu via que eu ia conseguir ter sucesso, né, e prosperar na locação por temporada. Por quê? Porque o imóvel é uma boa localização, né, ele está muito bem localizado, ele está próximo, né, dos pontos turísticos, ele está próximo de restaurantes, ele está próximo de farmácias, ele está próximo, tem comércio ao entorno, tá próximo dele, dá para ir caminhando. Então, isso é um ponto muito positivo. A internet de banda larga, da melhor qualidade, então eu vou conseguir oferecer boa internet. O condomínio é bom, né? Um prédio novo, um prédio bem organizado, que tem piscina, que tem academia. Então, são alguns pontos que, para mim, fazem a diferença. Por quê? Porque se eu quiser atrair um hóspede durante a semana, sei lá, um cara que está de home office, o cara que quer, sei lá, sair, né, mora em outro estado, vamos passar 15 dias em outro lugar aí, vamos pegar um preço legal, aí dentro do condomínio oferece academia, oferece uma piscina, oferece uma localização boa, tem uma vista que dá para o mar, assim, um pouco longe, mas dá para ver o mar, tá? Não é tão próximo do mar assim, mas dá para ver o mar de longe. Então, assim, é bem ventilado o apartamento, né? Está sendo bem desenhado, vai ficar muito bem equipado. Então, essas características do imóvel são importantíssimas. Por quê? Porque se eu pego um imóvel e não preparo ele, né? Se eu não olho, não dou atenção exatamente para algumas características que eu julgo serem fundamentais para o público que eu quero atingir, porque cada tipo de imóvel, cada cidade, ela tem um público diferente. Então, pode ser que as características do imóvel, às vezes, o isolamento, ele está mais longe do centro urbano,
seja mais valorizado do que o imóvel que esteja no centro. Então, essas características é a primeira parte do planejamento que tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque muitas das pessoas fazem as coisas da intuição achando, assim vai dar, vamos fazer de qualquer jeito. Só que você tem que entender que se você planejar, digamos que 60% do tempo, 70% do tempo, você vai conseguir resultados muito mais expressivos do que se você, tipo assim, eu vou executando e vou pensando na hora e vou planejando. E aí, muitas vezes, você se mantém ativo, ou seja, em movimento, fazendo várias atividades, mas você não se mantém produtivo. Você não consegue chegar naquela meta, naquele objetivo que você achou que a sua hospedagem conseguiria te trazer, tá? Então, esse é um ponto importante, as características do imóvel. Porque as características do imóvel têm que combinar com as características que é exatamente do próximo passo que eu vou falar, que é a segunda coisa, porque eu vou me debruçar muito na parte da preparação. Tá? Hoje eu vou descer mais na parte da preparação. Dessas três coisas, eu falei a primeira, as características do imóvel, né? Eu acabei de escrever. Quem são as pessoas que eu quero hospedar, que conectam com essa proposta, que conectam com esse tipo de hospedagem que eu tenho, que eu estou oferecendo. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer hospedar um público, mas o nosso meio de hospedagem não tem as características, não fornece, não desperta o desejo. Então, por isso que essa combinação é muito importante. É você ver o seu imóvel e pensar, cara, quem que combina com esse tipo do meu imóvel? Né? Então, obviamente que se você tiver um imóvel que você queira, né, sei lá, porque muitas vezes se você tem um imóvel talvez de herança, você herdou ou você comprou por uma oportunidade, poderia ser um imóvel e dizer, cara, esse imóvel eu comprei pela oportunidade, mas não seria o tipo do imóvel que eu alugaria se eu viajasse para outra região. Comprei por negócio. Beleza. Vai ter que ter a preparação, você vai ter que estudar um pouco, mas óbvio que quando você compra, você tem um imóvel que você quer receber pessoas, porque você também gostaria de estar naquele imóvel, então as pessoas se parecem com o seu estilo, né? Digamos assim, que esse imóvel eu acredito que tem esse estilo nosso, da minha família, digamos assim, vai ser fácil de eu preparar. Vai ser fácil de eu conseguir dar uma preparação nele, porque eu já sei exatamente as pessoas que eu quero atrair, tá? Então, essas características do imóvel, sabendo o público, o tipo do hóspede que eu quero atender, que pode ter entre 3 tipos de público até 5. Então, por exemplo, quem seria o público que eu desenho na minha hospedagem? Eu desenho casais, eu desenho adultos, tá? Até 4 adultos, ou uma família com um bebê até 2 anos, tá? Porque o apartamento não tem tela, então eu não penso em colocar tela de proteção, rede de proteção. Eu acho que até 2 anos ainda é uma idade que talvez ainda seja seguro, né? Talvez 1 ano, 2 anos ali ainda é seguro, que eu acho que é o que é a política do Airbnb, mas acima disso, talvez não. Então esse seria meu público, né? Casais, famílias assim, adultos, né? 3 ou 4 adultos. Esse é o público. E obviamente eu vou deixar digamos, uma carta na manga, um coringa assim, caso eu precise de, talvez, sei lá, ser uma boa opção para grupos, não sei, ou seja, talvez colocando um sofá-cama onde coubessem 2 pessoas, né? Poderia ser uma opção, mas eu vou deixar lá, mas não sei se vou utilizar ou não, mas vou deixar digamos, esse coringa na minha mão. Então, as características do meu imóvel atendem esse público, total. O casal vai ficar amarradaço, porque eu estou preparando um lugar bem, ficar bem charmoso. Uma família também, porque ele vai ficar super aconchegante, vai ficar legal, porque o charmoso e aconchegante, eles combinam, né? Eles combinam. Então, é um público que eu já desenhei isso, beleza? E o próximo ponto agora que eu queria falar é em relação à preparação, que é aqui onde eu vou, digamos, passar mais tempo da live. Porque eu acho que você já entendeu as características, você já sabe, então ali você observa, veja quais são os seus pontos fortes dentro dessas características, estude muito bem seu público. Eu vou fazer uma live, acho que talvez não, semana que vem, só falando sobre público-alvo, tá? Então eu vou trazer várias coisas, tá? Então eu vou trazer vários pontos que são importantes para como que eu vou definir o público-alvo, tá? Eu vou trazer algumas ferramentas, alguns exercícios para vocês durante a live. E, obviamente, hoje eu quero me debruçar na parte de preparação. Eu quero trazer um exercício para vocês. Um exercício. Você que está começando do absoluto zero, vai ser um exercício massa. Vai ser um tremendo exercício. E você que já está rodando, talvez seja um exercício de você voltar algumas etapas que talvez você tenha pulado, alguma preparação. Porque eu sempre digo que para você triplicar reservas, você tem que ter uma preparação antes. Antes de eu aprender a vender, antes de eu aprender a criar as estratégias de venda, eu preciso saber para quem eu vou vender, quais são os meus diferenciais,
como eu vou me posicionar, como eu vou preparar minha hospedagem, quais são os indicadores que realmente vão fazer a diferença para mim, visibilidade da minha hospedagem, quantas pessoas clicaram no meu anúncio, daquelas pessoas que clicaram no meu anúncio, quantas pessoas viraram reservas. Isso é importante para você saber em qual ponto você vai mexer. Ah, meu anúncio é pouco clicado. Opa, atenção nas fotos. Ah, meu anúncio é muito clicado, mas poucas pessoas viram reserva. Opa, então preste atenção que pode ser o preço, pode ser a política. Então existem vários pontos que eu venho compartilhando live a live para te deixar mais próximo de triplicar as tuas reservas. E aí hoje, especificamente hoje, como eu falei, eu quero me debruçar no assunto, né? Uma parte do assunto, existem vários outros pontos, mas uma parte do assunto sobre preparação da hospedagem, tá? Então, papel e caneta na mão aí, quem estiver acompanhando a live, quem estiver gostando da live, obviamente, deixe seu like no vídeo aqui, você que está assistindo no Instagram, toca no coração aí, por favor, tá? Toca aí no coração, por favor, para o Instagram identificar que a live é relevante aí, possa entregar para mais pessoas. E eu queria, obviamente, que você tivesse com papel e caneta na mão, para que você acompanhasse, porque tira da tua cabeça, muitas vezes, eu não sei se vocês são assim, mas eu escrevo muito, tá? Eu gosto muito de escrever. Quando eu tenho ideias, quando eu tenho pensamento, a primeira coisa que eu faço é abrir um bloco de notas do celular, tá? A primeira coisa que eu faço. Eu salvo ali, eu clico no bloco de notas e eu começo a escrever todas as minhas ideias, todos os meus insights, todos os meus pensamentos, para que aquilo não gere ansiedade em mim, né? Que eu fique aquilo ou que eu tenha que estar me lembrando o tempo inteiro, às vezes, para dizer assim, eu não esqueci ainda. Então, eu sempre faço isso. Então, pega o papel, pega a caneta, tira tuas ideias do papel, porque o que faz, o que transforma, o que faz você triplicar reservas, meu amigo, é ação. Não tem outra coisa. Não é você ficar escutando Lagreca, ai, que beleza, que legal, o Lagreca falou coisas tão bacanas, estratégias tão bacanas, mas beleza, mas se tu não executar, o resultado não vem. Então vai por mim, pega o papel e a caneta, cola em mim que tu vai passar de ano e tu vai triplicar reservas, cola em mim, cola em mim. Então vamos lá, primeiro ponto. Eu queria que você separasse os seus concorrentes da sua região. Separa os concorrentes para a gente começar uma preparação. Até você que está começando aí, né, do absoluto zero, começa a pesquisar quem são os teus concorrentes. Você que já está atuando, você já sabe quem é. Separa 2 concorrentes teus, tá? Busca fazer uma reserva nele. Busca fazer uma reserva. Vê como é o caminho que você percorre dentro do anúncio dele. Porque muitas vezes, presta atenção, a reserva, ela não acontece porque no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho existia uma pedra, existia um obstáculo. E aí você tem que entender que esses obstáculos é o que você obstrui, né? Que você coloca a barreira, que você não deixa a água passar por baixo da ponte. Então, faça o caminho percorrido de um hóspede que ele vai percorrer para fazer a reserva no teu concorrente. E aí, desde a escolha do anúncio, por que você escolheu aquele anúncio do concorrente? Quando você separou os 2 melhores concorrentes para você, por que você escolheu aqueles 2 anúncios? Tem um porquê. E você pega do pensamento e tira, escreve. Não estou brincando, escreva. Tire aquilo da sua cabeça, escreva. Por que você clicou naquela foto? Por que você clicou naquele anúncio? Foi o título? Foi o preço? Foi a foto? O que te atraiu ali, tá? E aí começa, veja a jornada de compra, tá? Desde o momento que você escolheu até o momento que você finalizou. Você teve alguma dificuldade? Teve alguma dúvida que você teve em relação ao anúncio do concorrente? Olha que exercício irado. Olha que esse exercício funciona demais. Por quê? Não é que você tem que estar se comparando o tempo inteiro, mas a comparação, ela te dá referência se você é melhor ou pior. Na tua cabeça. A comparação não pode te paralisar, mas essa comparação, você observar, estudar, você vai dizer, cara, eu não tive dificuldade nenhuma em fazer reserva com ele. Seja no Airbnb, seja na Booking, seja no Instagram. Foi muito claro para mim aquilo. Foi muito claro. Então, esse é o primeiro caminho, beleza? Próximo momento que eu quero que você anote é no momento do check-in. Presta atenção quais são as instruções que esse cara vai te dar. Ele te mandou as regras da casa antes? Ele te explicou como é que tu vai receber as chaves? Ou ele te deu a senha da fechadura eletrônica? Ou existe uma recepção que vai ter a chave? Como foi o momento do check-in? Como foi a instrução? Ele foi claro da comunicação dele? Vai anotando o que ele está fazendo que é bom e que tu, cara, ele deixou a desejar. Ele nem me mandou um vídeo, ele nem me mandou a senha, ele nem me falou isso, ele nem me falou aquilo. Então você vai prestando atenção. O momento do check-in, tá? As mensagens anteriores e o momento que você se encontra, que está de frente da porta que você vai abrir a hospedagem, que você vai entrar na hospedagem. Momento do check-in. Depois, anota durante a estadia. Como foi tua estadia?
cara te mandou mensagem, ele perguntou como foi a chegada, se estava tudo ok. Começa a anotar. Começa a anotar. Eu vou trazer mais perguntas um pouco mais específicas, tá? Hoje eu estou inspirado em falar, hoje eu estou afim de falar, hoje eu estou feliz. Eu estou inspirado em falar, hoje eu estou afim de falar. Então, anota esse ponto. E o próximo ponto hoje, o momento do check-out. Quando chegou o momento de você ir embora, quando chegou o momento de acabou tua estadia, como foi esse momento? Anota. Como foi? Ele me mandou uma mensagem, ele tinha algumas instruções, eu tinha que saber alguma coisa. Como foi esse passo a passo? Como foi essa recepção? Esse exercício, ele vai te ajudar, né, exatamente a você entender o que é que os hóspedes querem. Porque você dentro da casa dele, você vai sentir falta de vários objetos. Ou seja, você vai sentir o que os hóspedes sentem em cada uma das etapas. Você tem que vivenciar isso. Agora você tem que ter o feeling e você tem que emprestar um momento em cada uma das transições. A transição do check-in para a duração da estadia, a duração da estadia para o check-out. Cada uma das etapas, como que esse concorrente se comportou. Como foi, digamos assim, existe um termo em inglês, chama-se touch points, né? Seria os pontos de contato, digamos assim. Seja o WhatsApp, seja a ligação, seja as instruções da casa, tudo. Como foi essa comunicação? Anota todos os pontos fortes e anota todos os pontos fracos durante a estadia. Tudo. Anota, leva um caderno, vai para estudar, senta no cara para estudar. Entra nesse concorrente para estudar o que ele está fazendo, tá? E aí, obviamente, durante a pesquisa dos concorrentes diretos, eu gostaria que você, né, obviamente, pensasse sobre algumas perguntas que eu vou trazer aqui. Vocês sabem que essa live vai ficar gravada, obviamente, o conteúdo vai ficar disponível, você pode assistir novamente, tá? Então, presta atenção e anota o que você tiver de dúvida, tá? Vai anotando aí o que você tem dúvida, porque, obviamente, essas dúvidas é o que vai fazer você mudar de estágio, tá? São as dúvidas quando você tem dúvidas, é sinônimo que você está mudando de fase. E quando você não tem dúvida, aquilo já está confortável para você. Quando você começa a ter dúvida, é bom. É aquele desconforto que está fazendo você trocar de nível. Você está saindo do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3, e assim a gente vai subindo, tá? Então, durante a pesquisa com o concorrente direto, faz as seguintes perguntas, tá? O que é que te chama a atenção quando tu clica no anúncio dele? Tá? Eu vou começar a detalhar um pouco como você escolhe os concorrentes, que eu falei que ia me debruçar nessa terceira parte. O que é que chama a atenção? Tá? O que é que te chama a atenção? É a foto de capa? É o preço? É o título? É a nota de avaliação? Por que que você clicou em um desses dois concorrentes que você escolheu? Por que que você selecionou aquele imóvel especificamente? Por que que você chamou aquele cara de concorrente? Porque muitas vezes eu vejo dentro dos meus próprios alunos que eles chamam uma hospedagem de concorrente sem ela ser concorrente. Porque, por exemplo, hoje eu fiz uma mentoria com Marta, ao meio-dia, tá até gravado aqui. A Marta, ela tá num condomínio em Porto Seguro, ela tem um apartamento lá, num total de 18 apartamentos dentro do condomínio. Dentro desse condomínio dela, o único apartamento reformado, né, que tem porcelanato, que está todo, sabe, bem desenhado, bem projetado, foi feito um trabalho de preparação, é o dela. Todos os outros apartamentos dentro desse condomínio são apartamentos standard, são apartamentos padrões. E aí eu lhe faço a pergunta, é justo eu chamar esses apartamentos, só porque estão no mesmo complexo ali, no mesmo condomínio, de concorrentes de uma hospedagem que tem preparação? Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum. É tipo assim, eu pegar uma pessoa que está em forma e pegar uma pessoa que está fora de forma e dizer assim, vamos correr 5 quilômetros? Corram 5 quilômetros? Aí como é que eu vou chamar os dois de concorrente? Estou pegando um cara que está completamente fora de forma com um cara que está em forma. Esses caras não são concorrentes. A mesma coisa é de uma hospedagem. Mesmo que você esteja no mesmo prédio, no mesmo complexo hoteleiro, no mesmo ambiente ali, na mesma estrutura, se os ambientes são preparados, um é preparado e outro não, eles não são concorrentes. Eles não são concorrentes. É por isso que eu sempre digo aquela frase, não existe concorrência. Por que não existe concorrência, Lagreca? Porque não existe a preparação, as pessoas não se preparam. Então, quanto mais preparado eu tenho, opa, acabou a concorrência. Então, a segunda pergunta que eu fiz agora, por que que você selecionou aquele imóvel especificamente? Por que que você clicou naquele imóvel, tá? Quando você clicou naquele imóvel, qual foi a próxima ação que você tomou? O que é que você fez em seguida? O que é que você foi observar? Porque aquilo que você está fazendo, o hóspede também está fazendo com você. E será que nesse quesito, nessa transição, que quando você escolheu aquela hospedagem, qual foi o próximo passo que você olhou? O que foi que você foi olhar? A sua atenção voltou para onde? Porque é ali que o hóspede está fazendo com você também. E você pode estar errando ali.
Entende? Que esse é um exercício de consertar o meu anúncio. Você está consertando o seu anúncio, olhando para os seus concorrentes. Não estou dizendo que você vai copiá-los. A gente tem que olhar para eles, porque se eu não conheço os meus concorrentes, como é que eu preparo o meu produto melhor do que o deles? Como é que eu ressalto os meus diferenciais? Próximo ponto. Quando você, né, selecionou esse anúncio, talvez as fotos fossem boas, né, descrição, a avaliação também não era tão boa. E mesmo assim você reservou. Por qual motivo? Ou seja, mesmo que o anúncio ele não estava impecável, as fotos eram boas, a avaliação nem era 5 estrelas, era uma avaliação 4. Mas o preço era bom. Mas mesmo assim eu cliquei. Por quê? Por que você clicou no anúncio que tinha avaliação 4, não clicou na avaliação 4.8 ou 5? Por que você clicou naquele? Tem que ter um porquê. Então, esses exemplos também você precisa entender, porque isso é que vai dar importância nesses detalhes. Beleza, quando você faz a reserva, como foi a experiência? Você fez a reserva. Esse anfitrião, ele te mandou alguma mensagem pelo sistema? Ele te mandou algum WhatsApp? Ele te mandou alguma instrução? Ele se comunicou com você? Teve algum contato ali? Porque eu acho isso super importante. Depois que a reserva entra, eu tenho que me comunicar com o hóspede, eu tenho que agradecer, eu tenho que dar algumas poucas instruções. Isso é importante. Sabe por quê? Porque pensa que aquilo ali é o segundo ponto de contato. Né? O primeiro ponto de contato foi nas fotografias, foi no anúncio. O segundo ponto de contato é quando ele decide fazer a reserva. Né? Ou seja, a reserva chegou ali para você. Então eu tenho que ser imediatamente o quê? Solícito, né? Proativo. Mandar uma mensagem, agradecer, passar algumas instruções que ele precisa saber. Olha, quando chegar mais próximo do seu check-in, eu vou te mandar todas as instruções para você saber como você vai chegar no imóvel, como você vai entrar, a senha, papapá, peito, cara, beleza. Não adianta você mandar informação antes, porque ele não vai sacar, ele não vai se lembrar, ele vai esquecer. Então, essa é uma informação. Outro ponto que você vai analisar. Quando você fez a reserva, fez alguma pergunta, alguma coisa, esse anfitrião, ele demorou para responder ou não? Preste atenção. Como que você se sentiu? Se ele respondeu rápido ou se ele respondeu devagar? Porque é a mesma sensação que o teu hóspede sente. Você está entendendo que o que a gente está fazendo é um exercício, tipo assim, eu estou puxando a linha. Ou seja, eu peguei um anzol, peguei a minha isca, eu joguei, e agora eu estou, com a minha varinha ali de molinete, eu estou trazendo o peixe e eu estou analisando todo o caminho que ele está vindo percorrendo. O que é que ele está fazendo? Desde a escolha da plataforma, o caminho, os botões que ele vai clicando, o atendimento que ele teve, a comunicação, tudo isso é o que faz a diferença de uma engrenagem muito maior, capaz de triplicar suas reservas. Porque, mais uma vez eu repito, o óbvio dá dinheiro. O óbvio dá dinheiro. A gente pensa que o óbvio, não, isso é muito óbvio. Pois é, tu está fazendo óbvio. Isso não é óbvio? Você está fazendo? Muitas vezes você sabe que é óbvio, mas você não está fazendo. Então, esse é um exercício importante, que é um exercício total de empatia, é um total de você desenhar o caminho. Beleza. Então, próximo passo aqui. Na hora do check-in, queria saber de você, você se sentiu irritado, né, por não haver nenhuma instrução? Sei lá, fez a tua reserva, o cara não se comunicou contigo, o anfitrião ou a anfitriã não se comunicou contigo, não te mandou instrução nenhuma, não te avisou nada, você ficou meio perdido, você se sentiu perdido. Como que você sentiu isso? Né? Ou o anfitrião foi super solícito e mandou todas as instruções para você. Porque eu me lembro, a minha mãe, quando foi para um casamento no Rio, eu aluguei para ela um apartamento pelo Airbnb ali na Vila Olímpica, né? No Rio de Janeiro. Apartamento bem novinho, apartamento bacana, pequenininho, mas super bem equipado. As fotos também bacana. O cara acertou em cheio, né, no anúncio, por isso que me chamou até a atenção e eu reservei com ele. Mas ele mandou uma série de instruções para quando minha mãe fosse chegar. Uma série de instruções. Ele até me segue, né? Não sei se ele está assistindo como é que se diz? A minha live aqui, mas ele, cara, ele foi super solícito. Aí ele mandou vídeo, ele pegou um vídeo, cara, explicando como é que entra no apartamento, e eu acho isso sensacional. Eu achei sensacional, porque aquilo ali, tipo assim, é você desenhar. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que para bom entendedor, minha palavra basta, né? Por isso que a gente diz, o óbvio para mim não é óbvio para os meus hóspedes. O óbvio para mim, muitas vezes, não é óbvio para os outros. Então, você desenhar cada um desses pontos, né? Ou seja, ele foi muito, muito assertivo nisso, porque, cara, minha mãe não é nem um pouco tecnológica, não é nem um pouco. Então, assim, se fosse... Eu sei que tem a fechadura eletrônica, que dentro do prédio tem um código, não sei o quê. Cara, e minha mãe desenrolou. E minha mãe, cara, não é desenrolada assim, não. Tipo assim, com tecnologia, não é. E foi super bem. Por quê? Porque o cara desenhou.
Isso é importante. Então, se você faz uma reserva, o cara não te dá assessoria, o cara não te explica, você não se sente abandonado, não. Então, se coloca no lugar do hóspede para você pensar que isso faz parte da preparação. Isso é a preparação. Né? Ou seja, o antes da reserva, né? Ou seja, a reserva chegou, as coisas estão acontecendo ali ainda. Por quê? Lembra, não é porque a reserva entrou que ela não pode ser cancelada. E eu tenho uma live que eu falo sobre isso, que muitas vezes eu digo assim, o motivo do cancelamento somos nós mesmos que fazemos. Às vezes é isso, o cara manda uma mensagem, tu demora para responder, às vezes o cara cancela. Demorei para ver. E tu sabe que isso impacta diretamente nas tuas taxas do Airbnb, né? Na taxa de resposta, no tempo de resposta. Taxa e tempo de resposta, né? São dois indicadores importantes também por trás dos algoritmos, não só do Airbnb, como da Booking. Por quê? Porque eles querem parceiros engajados. Eles querem parceiros que tenham foco no cliente. Porque o foco das plataformas não somos nós. O foco das plataformas são os hóspedes. Então, eles estão muito preocupados com o tempo que nós respondemos os hóspedes. Por quê? Se os hóspedes ficarem insatisfeitos, eles não retornam para a plataforma, não tem venda. Por isso que eu sempre digo assim que para você entender como triplicar reservas, é um jogo, é um exercício de você entender como funciona o modelo de negócio das plataformas, o que é que elas esperam da gente e você jogar o jogo lindamente, de forma estratégica, que é o que eu ensino, e obviamente você entender tudo que o hóspede precisa. Essa combinação é certo de triplicar reservas. É certo. Entender jogo de plataforma, né? Preparar-se, é o que eu estou dizendo aqui, né? A preparação vem antes do jogo da plataforma, obviamente. Então, essa preparação que vai auxiliar você nesse trabalho todo aí, principalmente você que está operando e já está sem resultado, né? Não está conseguindo colher o que você gostaria. O próximo ponto. Existe alguma coisa, né, dentro do imóvel que você sente falta? Por exemplo, existem imóveis que você aluga pelo Airbnb, que, por exemplo, às vezes você precisa de um saca-rolha. No imóvel não tem um saca-rolha. No imóvel, às vezes, não tem um secador. No imóvel, às vezes, não tem uma espátula de silicone. Aí, muitas vezes, eu vejo no meu grupo de anfitriões de alunos, o hóspede foi, às vezes, destruiu minha panela. Mas, pô, tinha uma espátula lá, tinha uma colher de madeira ou uma espátula de silicone para não acontecer isso. Ah, não, pô, o que foi que o hóspede fez? Ele pegou uma colher e ele fritou o ovo dele na tua panela lá de Teflon, batendo assim, vai riscar a panela inteira. Mas você entende que talvez isso não aconteceria se eu tivesse me preparado, se eu tivesse atento a comprar uma espátula de silicone, a comprar uma colher de pau, né, para que não arranhasse, que não, né, danificasse o Teflon. Você entende? Então, por isso que essa observação é importante. Eu fiz uma lista gigantesca de todos os itens que eu estou comprando, que eu preciso comprar. Não, ou seja, desde abajur, a tapete de cozinha, a pano de prato, sei lá, a espátula, a frigideira. Cara, eu fiz uma lista gigantesca, gigantesca. Por quê? Porque eu quero que a pessoa sinta a sensação, tipo assim, cara, não faltou nada. Não faltou nada. É tipo assim, os mesmos utensílios que eu utilizar na minha casa, que eu sinto que eu preciso usar no dia a dia na minha cozinha, eu vou fornecer também dentro do apartamento. Porque a pessoa vai ter aquela mesma sensação de dizer, cara, tem tudo aqui. Né? Ou seja, taça de vinho, taça de champanhe, tudo que ele precisar ali, eu vou tentar disponibilizar para que ele se sinta o mais bem acomodado possível. Outro detalhe também, que é importantíssimo, né? Durante a estadia, quantos de vocês se preocupam com o hóspede que está lá dentro? Muitas vezes a gente vai, faz o check-in, ou nem faz o check-in, às vezes é self-check-in, o hóspede faz o check-in sozinho, e você, tipo assim, uhul, vou pra praia e tal. Não estou dizendo que você vai ter que servir de mordomo pro hóspede, mas, cara, mandar uma mensagem, perguntar se está tudo bem, está tudo bem, teve alguma dúvida, isso é importantíssimo, porque pensa que cada atitude que a gente tem são pequenas sementes que a gente está plantando. Outro detalhe também é que os hóspedes eles sempre se lembram dos primeiros momentos e dos últimos momentos. Isso é estudo, digamos, meio que neurológico, de comportamental, né? Comportamental. A gente sempre se lembra dos primeiros momentos e do último. Geralmente, se o primeiro momento for ruim, o momento do check-in, e por sinal eu tenho uma live só sobre isso, onde eu falo sobre esses momentos que antecedem o check-in, são as 24 horas mágicas. Se você tiver um momento ruim ali, ou um momento ruim na saída, pode ter certeza que isso vai refletir na sua avaliação. Pode ter certeza. Pode escrever o que eu estou dizendo, como 1 mais 1 é 2.
Se a chegada for trucada, se você tiver problema no check-in ou se você tiver problema na saída, você vai receber avaliação negativa. Mesmo que você tenha feito o melhor trabalho do check-in na estadia, mas o check-out foi ruim, se prepare que você vai ter uma avaliação ruim. Então, preste atenção em cada um desses pontos durante a estadia, a comunicação, tá? Então, falar com ele, entender, olha, vamos supor, o apartamento, a casa temporada, o quarto, ele tá limpo do jeito que você esperava, atendi todas as expectativas, atendi. Putz, tá não, o chuveiro não tá esquentando. Peraí que eu tenho uma pessoa que faz a manutenção, vou pedir para trocar a resistência. Por quê? Porque se você não trocar a resistência, se você se fizer de morto, ele vai ficar com raiva e aquilo vai para tua avaliação. Chuveiro não era elétrico, tomei um banho frio, pronto. Se minha mulher ler um comentário desse, ela não vai querer ir para tua hospedagem, né? Ou seja, e quantas outras pessoas também vão dizer, não, banho frio, tem gente que não toma banho frio por preço nenhum nesse mundo. Então, isso é um ponto também que você tem que entender como foi durante a estadia, porque pensa, você vai ter que tratar seu hóspede como você gostaria de ser tratado. Entende? Então, esse é um ponto que vai corroborar para uma avaliação positiva futura. E avaliações positivas fazem o quê? Eu subir no ranking da plataforma. Eu ir para as primeiras páginas, eu ir para as primeiras posições. E assim eu consegui triplicar reservas. Porque triplicar reservas, para quem escuta isso... Peraí que eu estou perdendo a voz já. Peraí. Pessoal que está acompanhando a live aí, só para eu dar uma pausa, toca no like aí. Vocês estão acompanhando? O ritmo tá bom? Toca o dedinho aqui. Você que está me assistindo no YouTube, no Facebook, toca o dedinho aqui no like aqui embaixo. Toca aqui. Deixa eu ter um likezinho aqui. Se inscreve no canal e ativa as notificações. E ao final da live, se inscreva no evento Semana Triplica Suas Reservas, tá? Que é o evento que eu vou apresentar do dia 3 ao dia 6, todo o passo a passo do método, tá? Aqui é só uma aula de preparação. Eu estou trazendo uma especificidade dentro de um tema. A gente tem vários temas, é como se as lives fossem diversos T's. A gente tem vários temas, e aí eu escolho um tema e a gente desce em live a live. Então, todo dia, de segunda a sexta, todo dia não, de segunda a sexta, ao meio-dia e às 8 da noite, a gente tem um encontro, tá? Então, ó, não esquece, anota aí. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Outro ponto. Lagreca, beleza, eu faço isso na estadia, né? Tudo que você está comentando aí, eu estou anotando aqui, porque isso vai ser importante na minha preparação. Pensa que isso aqui é uma parte da preparação. Tem mais coisas para fazer? Tem. Eu estou trazendo uma parte prática. Isso aqui é um exercício. Isso aqui é exatamente tipo assim, o que é o meu conteúdo? O meu conteúdo ele é didático, ele é básico e ele é aplicável. Esse é o intuito do meu conteúdo. Então, eu preciso falar da forma mais clara. Então, estou trazendo um exercício, né, digamos que de empatia, ao mesmo tempo, um planejamento, empatia pela posição do hóspede, planejamento, que é exatamente a preparação da tua hospedagem. É você entender como funciona e como você gostaria de ser tratado, tendo a experiência com os dois principais concorrentes seus, que você escolheu. Tá? Em seguida, para a gente evitar, né, dúvidas constantes, isso foi até uma das coisas que eu também fiz com os alunos. Eu demorei para perceber isso. Eu confesso para você que mesmo, né, diante de tantas informações que eu tenho, né, diante de tanto conhecimento, tanta prática do dia a dia, né, essas habilidades, tem coisas que muitas vezes a gente esquece. E muitas vezes eu faço uma aula inaugural para os alunos, por exemplo. E aí, todas as vezes que me faziam uma dúvida, eu fazia, assiste a aula inaugural, só que a aula inaugural ela tem 1h30, 1h20 de aula. E aí eu pensei, cara, o que eu posso fazer? Que é exatamente a minha sugestão de agora. Eu poderia fazer um documento no Word, com as perguntas mais frequentes, que foi exatamente o que eu fiz. Não tenho acesso ao curso, como entro no grupo do Telegram, como que eu faço isso, como entro na comunidade, como que eu tiro dúvida, onde que eu peço ajuda, o que é que eu faço isso. Eu botei todas as perguntas, eu criei um documento com 9 páginas, onde eu coloquei tudo. Obviamente que você não precisa criar um documento de 9 páginas. Você vai reduzi-lo. Você criar um documento desse, que é basicamente as regras da casa. Porque qualquer dúvida que o hóspede tiver, ele vai ter um manual para consultar. E, obviamente, que eu dou as instruções. Olha, aqui está o manual, tudo que você precisa saber. Se tiver algum item na sua casa, algum manuseio diferente, sei lá, que você tem uma jacuzzi em casa, ou você tem, sei lá, um móvel, um som que tem que ligar tal, e liga o codificador tal para as caixas de som que você, sei lá, por exemplo, no meu apartamento em Recife, eu coloquei caixa de som no teto. Eu coloquei 6 caixas de som no teto.
6, fui espalhando. E tinha um codificadorzinho, que você ligava o codificador e ligava o outro e conectava o celular para tocar as caixas de som. Então, pô, às vezes a pessoa se atrapalha, fica ali olhando, não tem habilidade, nunca viu aquele, né, aquele aparelho na vida. Então a pessoa fica meio receosa de manusear. Então, tudo que tiver, seja uma lava-louça complicada, seja uma lave seca que você tenha dentro de casa, seja um aspirador, sei lá o que você tiver, que precisa de uma instrução, coloca tudo ali, pô. Tudo. Tudo. Um manual, as regras da casa precisam estar ali para que o hóspede não sinta dúvida em nenhum momento, porque isso vai impactar na experiência. Outro detalhe, você sentiu falta de alguma coisa? Anote. Anote. Eu tenho uma lista, a minha lista assim, acho que deve ter uns 50 itens. 50. Cara, 50. Eu digo, desde xícara, a talher, a porta-guardanapo, tudo isso são itens que tem que compor a hospedagem. Não, não. Você vai alugar o quê? Você vai alugar um apartamento tipo que a costura te entregou, tu vai botar uma cama, um sofá, um chuveiro e pronto, vai lá, entrega, a chave tá aqui, Aí você não pode reclamar de estar vendendo pouco. Você não pode reclamar de que os hóspedes estão dando uma avaliação baixa. Por quê? Porque o que você está proporcionando não é uma experiência boa. Não é uma experiência boa. Então, essa preparação, cara, é o primeiro passo, digamos assim, para que tudo aconteça. Para que você vá para as primeiras páginas, que você vá para as primeiras posições, que as pessoas cliquem mais no seu anúncio, que aquilo vire mais reservas, que você consiga construir a sua marca. Aquilo é uma constância. É uma constância. Tá? São parafusos que a gente aperta que vão fazer você ter mais resultado. Outro detalhe, do que você vivenciou dentro do imóvel, você sentiu alguma coisa que estava no anúncio, mas você não viu? Você teve essa sensação de você ter lido o anúncio, ter visto as fotos, ter tido um sentimento e na hora que você se hospedou, você fica, cara, tá faltando alguma coisa aqui. Sei lá, você teve essa sensação de tipo assim, comprei uma coisa, mas não era bem o que eu tinha visto. Assim, é como se a sua expectativa não tivesse sido gerenciada. Você sentiu essa sensação? Anote, para que você não passe isso também dentro do seu anúncio. Outro detalhe, o que poderia deixar a tua estadia mais agradável? Anota, tipo assim, cara, eu tô aqui no meu concorrente. Gostei, é legal. Mas o que poderia ter aqui nessa hospedagem que poderia ser mais legal, que tipo assim, cara, isso aqui ia ser Por exemplo, eu adoro cadeira de leitura. Eu gosto. Né? Não sei se vou fazer isso colocar no apartamento, depende de custo também, né? Porque não é uma cadeira barata. Então, mas é algo a se analisar. Mas, por exemplo, na minha casa eu gostaria de ter. Então, pensando nisso, eu disse assim, cara, se eu fosse para uma hospedagem, né? Eu fosse para uma hospedagem e tivesse uma cadeira de leitura, cara, eu ia me amarrar. Eu adoro aquelas cadeiras, tipo cadeira do papai, sabe, cara? Aquelas cadeiras do papai. Eu acho massa. Eu adoro aquele tipo de cadeira. Então, aquilo ali é algo que realmente tornaria mais agradável. Se o lugar tivesse, sei lá, um ambiente legal, né? Um ventilado, uma vista legal, não sei. Estou só aqui, né, trazendo ideias. Mas isso realmente traria a minha hospedagem mais agradável. Ou talvez um tapete. Pô, o ambiente é legal, a sala é legal, tudo é legal. Se tivesse um tapete legal aqui, hein? Putz, aí ia ser massa, né? Não? Pô, é verdade. Se tivesse um tapete aqui fofinho, pra gente jogar uma almofada no chão, deitar aqui, né? Fazer um cineminho, uma pipoquinha depois de volta da praia, né? O lugar é legal. Enfim, tô trazendo ideias, mas esse é um ponto. Outro detalhe, na hora de ir embora, na hora que você juntou sua mala, você se organizou, putz, agora eu vou ter que me despedir. O anfitrião se comunicou contigo, né? O gestor da hospedagem, ele se comunicou contigo, ele falou com você, tipo assim, as instruções, o check-out é a hora tal, a chave vai estar tal, uma pessoa vai encontrar com você e vai acontecer isso. Ele te deu alguma instrução, ou tipo assim, tu ficou perdido, feito segue em tiroteio, tipo assim, como é que é? Eu vou bater a porta e tchau, como é que é? Tipo assim, sabe a sensação da pessoa que tá perdida? Sabe? Tipo assim, você entrou e disse, cara, tô perdido, velho. Tô perdido, não sei para que lado eu vou, não sei para que lado eu ando. E aí, agora? Aí eu já liguei mensagem talvez para o anfitrião, ele não atendeu, eu tava dormindo, eu esqueci o telefone do carro e tava no supermercado. Não sei. Mas você entende que, tipo assim, como foram as instruções? Porque isso, lembra que eu falei no começo da live? O começo e o final são os pontos mais marcantes. Começo e final é o que mais marca. Você sempre se lembra de como tudo começou, no meio da festa a gente esquece de tudo e a gente se lembra o final, quando eu tô indo embora, que eu me despedi. Pô, mas a festa, cara, não lembro, passou rápido. Você não tem essa sensação? Com todo mundo é assim. A gente se lembra do começo e a gente se lembra do final. Então,
Ele forneceu essas informações ou não? Te deixou no vácuo? Aí, não, cara, me deixou informação, me explicou tudo. Olha que legal. Próximo ponto. Quando você foi embora, o anfitrião, ele pediu para você avaliar ele? Isso é uma coisa que eu ensino, que eu sempre falo para vocês. Peçam avaliação. Peçam. Peçam. Não tenham, né? Não tenham medo, né, de pedir avaliação. Por que eu vou ter medo de pedir avaliação? Se você tem a consciência que fez o melhor que você podia, que você prestou o melhor serviço, que você fez tudo que pôde, a preparação, você se dedicou para aquilo, nada mais justo do que dizer assim, cara, me dê uma avaliação boa, me dê uma avaliação 5, me dê uma avaliação 10 na Booking, por que eu não vou pedir? Eu estou fazendo nada errado. Se eu prestei um bom serviço, você gostou? Se eu fiz todo o passo a passo, como eu estou dizendo para vocês, né? Desde o caminho, tá assim, a minha venda tá boa, né? Ou seja, percorri o caminho, né, do Airbnb tá bom, da Booking, o check-in foi bom, a duração da estadia foi boa, as informações do check-out foi boa, surpreendi o hóspede, fiz tudo certo. Porque quando ele vai embora, eu não posso dizer assim, eu gostaria de ter uma avaliação sua, e se possível, me dá uma avaliação 5 estrelas, me dá uma avaliação 10. Por que não? E você ainda pode ressaltar a importância. A sua opinião é super importante para que eu melhore meu trabalho. Preste atenção que a humildade, ela abre as portas assim. Do que você dizer, avalia aí que é importante para a gente, viu, para eu vender mais. Avalia aí que é importante para a gente. Não, pô, calma. Um passo para trás. A tua avaliação é super importante para a gente. Porque com a tua avaliação é que eu consigo melhorar. Se você não me disser onde eu posso melhorar, eu não vou saber, porque eu já estou fazendo o melhor que eu posso. Espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, me dá o teu comentário e dá uma boa avaliação para ajudar a gente aí a crescer aí o projeto. Pô, a gente está, né, querendo trazer novidades aí, cara, sempre tentando agradar os hóspedes, surpreender. Então, dá essa força para a gente aí, dá a tua avaliação, dá teu comentário, se possível, dá uma avaliação 10 ou uma avaliação nota 5. Ai, pessoal, pô, que legal. Né? Ou seja, a pessoa chegou na humildade. Eu quero melhorar, me ajuda. Quem é que não se sensibiliza quando você chega na humildade, em vez da arrogância, de eu já sei, eu já posso. Você fecha portas. Isso é fechar portas. Outro detalhe para a gente encerrar agora. Quando você resolveu fazer a avaliação desse teu concorrente, o que é que você escreveu e por que você escreveu aquilo? O que é que você escreveu e por que você escreveu aquilo? Isso é importante a gente saber. Porque aquele sentimento é aquele mesmo sentimento que o hóspede vai sentir quando for escrever sobre você. Você tem que pensar sobre isso. Ou seja, a experiência que você teve foi boa, você não tem que dar nota negativa para o seu concorrente, não. Esqueça isso. Quando a maré sobe para um, sobe para todos. Dá para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Joga teu jogo. Joga teu jogo. Só aprende. Porque assim, como é que eu vou saber que eu sou a melhor hospedagem? Como é que eu vou saber, enfim, como atender meu hóspede melhor? Eu tenho que ter uma base de comparação. É isso que a gente está fazendo. Então, se comparar não é errado, não é ruim. O ruim é você se comparar e você se sentir paralisado porque você está muito atrás, ou você parar de evoluir porque você vai sentir que está muito na frente. Isso que é ruim. Mas comparação não. Comparação é bom. Comparação instiga você a melhorar. Eu adoro comparação. Eu adoro, tipo assim, mirar assim, cara, vou seguir forte, vou nesse ritmo. Eu sou assim, eu sou esse tipo de pessoa. Não tem gente que diz assim, cara, eu sou movido, cara, eu tenho que apontar, eu tenho que mirar em alguém e vou buscar. Porque eu fui atleta há muito tempo, né? Então eu sempre tive esse pensamento, né? Cara, eu vou ser melhor que ele, eu vou treinar mais do que ele, vou malhar mais do que ele. Então, esse pensamento meio que eu trago para os negócios. Então, quando você fez aquela avaliação do teu hóspede, por que você escreveu aquilo? Por que você escreveu, né? E, na verdade, é o que você escreveu e por que você escreveu. A gente entender esses dois pontos, tá? E, fechando com chave de ouro, quando você decidiu dar uma avaliação, seja 5 estrelas, seja nota 10 na Booking, né? Por que você decidiu dessa avaliação? Sendo sincero, não é porque seu concorrente, vou dar nota baixa para... Não, faz isso não. Seja sincero, se foi bom, avalie bom. Seja sincero, seja transparente. Não olhe para ele como seu concorrente, não, porque... como eu falei, tem espaço para todos, tá? Tem espaço para todos e não é ele que vai impedir você de vender, não. Joga mais forte, que vai dar certo. Então, ou então, se você resolveu avaliar ele negativamente, por que você resolveu avaliar ele negativamente? Por que você resolveu dar um 4 estrelas? Onde foi que ele errou?
Porque você vai ter que anotar isso. Porque se ele errou ali, é ali que mora uma oportunidade. Porque você entende que nós somos empreendedores do segmento da hospedagem. Pequenas pousadas, eu tenho anfitriões aqui que são flat, um apartamento, uma pequena, né, uma casa temporada, uma chácara, um sítio. Somos pequenos, né? Então, diante desse cenário, quando você pensa assim, eu tenho que dar uma avaliação, né? Ou seja, a avaliação vai ser 4. Por que você deu 4? Porque naquele momento ali, o teu concorrente direto deixou de atender uma área do mercado que é uma oportunidade. Porque o empreendedor enxerga isso. Enquanto muitas pessoas enxergam dificuldade, naquele momento ali que o meu concorrente está com dificuldade, não está executando bem, naquele problema, nós que somos empreendedores, a gente enxerga uma oportunidade. É uma oportunidade. Ou seja, onde tem problema é oportunidade. E se esse problema for um problema sentido por muitos clientes, é uma oportunidade maior ainda. Maior ainda. Por exemplo, vou dar um exemplo super esdrúxulo, tá? Vamos supor aí que sua hospedagem seja numa cidade, né? Ou seja uma hospedagem rural. Todas as hospedagens rurais dessa cidade, todas têm ventilador. A sua é a única hospedagem que tem ar-condicionado. A sua é a única. Não é uma oportunidade, não. Se você vê que todos os hóspedes passam calor, que tem mosquito, mesmo com mosquiteiro, mas não é legal dormir e tal, mas, cara, ninguém coloca o ar-condicionado, porque, sei lá, porque a cabeça das pessoas daquela região, dos gestores, é desse jeito. E aí você fala, cara, vou botar um ar-condicionado. Isso não se torna um diferencial, não. Isso não credencia as pessoas a pagarem a mais, não. Então, para você entender que o calor, que aquilo ali foi convertido numa oportunidade. Cara, eu vou botar ar-condicionado, mesmo que consuma mais energia, mas as pessoas vão gerar mais valor, eu vou conseguir cobrar um pouco mais caro. E assim a coisa vai crescendo, né? Obviamente que isso foi um exemplo super simples, só para que eu conseguisse, né, exemplificar, beleza? Então, turma, esses foram os pontos que eu falei, né, digamos, as 3 coisas que você precisa saber para começar no aluguel por temporada, que é exatamente o ponto do planejamento, ou seja, quando você planeja a sua hospedagem, localização, os pontos fortes, os diferenciais, né? Ou seja, o que vai me fazer, né, ressaltar os meus atributos de valor para que eu consiga vender mais, para que eu consiga me destacar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, definir muito bem quem são as pessoas que eu quero atender, quem são as pessoas que dão fit, quem são as pessoas que conectam com o meu tipo de hospedagem. Isso é importantíssimo. Não seja genérico. Então, esse é um ponto importantíssimo. Não seja genérico. Estude as características da sua hospedagem, os pontos fortes, os diferenciais, quem é o público que enxerga valor nesses pontos fortes, nesses diferenciais, e, obviamente, que durante a preparação, um dos pontos da preparação, obviamente, além de comprar os itens, etc., é você estudar os concorrentes, é você entender o que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo, e atacar aí, ser melhor do que eles já estão fazendo, e buscar fazer o que eles não estão fazendo, que é onde mora a oportunidade, é onde mora os diferenciais. Então, eu espero que você tenha entendido aí. Se você gostou da live, obviamente, deixa seu like aqui no vídeo, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações. E você que me assiste no Instagram, dá esse dedinho aqui no coração. E ambos, né? Tanto o YouTube, como o Facebook, como o Instagram, um convite para geral. Eu estou olhando para as 2 câmeras aqui, né? Para todo mundo aqui, está sendo transmitido multiplataforma, a nossa live. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Muito obrigado. Fiquem com Deus aí. Fui, turma. Obrigado.